Foz do Iguaçu é uma cidade do extremo oeste paranaense que faz divisa com o Paraguai e com a Argentina. No caso, monta a tríplice fronteira, tem mais de 250 mil habitantes e é o terceiro destino turístico mais visitado dentro do Brasil. Se falar de Foz, a primeira coisa que vem à cabeça são as Cataratas do Iguaçu, que são uma das 7 maravilhas da natureza localizadas dentro do Parque Nacional, que é Patrimônio Natural da Humanidade. Mas hoje a gente vai te apresentar Foz do Iguaçu muito além das cataratas. Ai, que você tá muito legal. Você tem que ser agora, você começa a se soltar um pouco assim, sabe? Usar os braços. Pra começar, a gente precisa dizer duas coisas. A primeira delas é o nosso agradecimento ao André Crevilaro e a Cris Amorim. Pra quem não sabe, o André é o cara que criou o Dinofauro. Ele até não deu esse presentinho aqui, ó. E eles receberam a gente na cidade e planejaram toda a nossa visita. Quem é que faz isso pelos amigos? E a segunda coisa, a gente foi para Foz do Iguaçu e ficamos somente 2 dias. Então, quando for, reserve pelo menos de 4 a 6 dias para ficar por lá, para curtir a cidade por completo. Como a gente mora no Rio Grande do Sul, a gente escolheu ir para Foz do Iguaçu pela Argentina. Nos pareceu ser o melhor caminho, no fim das contas, e a gente estava lá em Porto Xavier, que fica na fronteira, e a gente nunca entrou no país dos hermanitos. Então, a gente teve que esperar a manhã seguinte para pegar a balsa, atravessar o rio e chegar na Argentina. Nós esperamos amanhecer para atravessar a balsa do Rio Uruguai, que nos leva até a Argentina, para prosseguir nossa viagem. Estou saindo do Brasil, estou entrando na Argentina. Y de repente, hola hermanito, ¿cómo estás? La cucaracha ya no puede caminar, mamacita. Yo ya pegué su taquito. Mamacita, Pablo Escobar. Como merda. Coisas importantes que você tem que lembrar quando for para a Argentina, que é a carta verde do veículo. O veículo tem que estar no nome do proprietário, levar a identidade. Além disso, você precisa de 2 triângulos e o extintor de incêndio dentro do prazo de validade, além do kit de primeiros socorros. O que a gente descobriu? Que no fim das contas a gente só precisava ter a carta verde. Onde tá? O que a gente descobriu no fim das contas que a gente realmente precisava ter era a carta verde, o documento no nome do proprietário e a identidade com menos de 10 anos de uso, ou levar o passaporte válido, só isso que precisou. E quando a gente entrou na Argentina, a gente percebeu que tinha blitz pra tudo quanto é lado. A gente só usou a Argentina assim, só usou ela, só pra atravessar caminho. Pra chegar até Foz do Iguaçu. Caminho super tranquilo, dava pra meter centro, não dava não, mentira, dava pra, mas a gente metia cento e vários quilômetros por hora ali pra chegar bem rápido a Foz do Iguaçu. Muito tranquilo. Quando a gente chegou na fronteira do Brasil com a Argentina, em Puerto Iguaçu, nós tivemos que esperar cerca de uns 30 minutos, tinha uma fila teoricamente grande, né? Não tivemos o carro vistoriado e só apresentamos a documentação e pudemos prosseguir para Foz. Quando a gente entrou em Foz, o grande sonho da nossa vida, ele tinha se realizado. A gente pensou, a gente tá em Foz, vou fazer check-in em Foz do Iguaçu. E eu confesso pra vocês que todas as vezes que eu ouvia falar de Foz do Iguaçu, eu acho que tu era assim também, a gente tinha uma ideia de que Foz era uma cidade que tinha só as cataratas e era uma cidade, sei lá, subdesenvolvida. Só que a gente foi extremamente surpreendido porque a gente percebeu que a infraestrutura da cidade é genial. Afinal, 250 mais mil pessoas morando ali. O pessoal se preocupa muito com a natureza, eles cuidam bastante das árvores, inclusive tem árvore pra dar com pau naquele lugar. Uma cidade ali. bem arborizada. Muito arborizada e muito bem cuidada. A confusão mesmo era no trânsito, né? Tudo normal para uma cidade que tem mais de 200 mil habitantes. Mas foi aí que a gente descobriu o real motivo disso. Era feriado na Argentina. Ah, como é que a gente não sabia? E a Argentina tem uma gana de andar 5 km por hora. E como a gente chegou na metade da tarde, a gente pensou, vamos querer aproveitar alguma coisa aqui nessa cidade, né? Vamos aproveitar, porque a gente tá em Foz do Iguaçu, o que tem pra fazer? Aí o pessoal tinha reservado pra gente um passeio no catamarã lá dentro de Itaipu. Então a gente foi até Itaipu e o catamarã, ele basicamente é um barco bem grande assim, de 2 andares, que as pessoas vão ali e você chega, você é recebido por um coquetel de frutas e você fica à vontade lá de fora do barco, navegando ali pela parte de cima da barragem até o sol se pôr. E a parte legal é que tem bastante bichinho que tu pode ficar olhando ali, como é que é o nome deles? As capivaras. Na verdade, as capivaras, elas só ficam na parte... Na beira do rio. Na beira. Elas não estão nadando. Elas não estão nadando. Mas a gente foi super bem recebido no... Pelas capivaras.
Nós somos super bem recebidos, é o pôr do sol mais famoso da cidade, tá? O passeio custa em torno de R$90 por pessoa e ele dura em torno de 1h30. E como a gente não é muito baladeiro, a gente pensou, o que vamos fazer na nossa primeira noite em Foz do Iguaçu? Nós fomos pra Argentina. Só que dessa vez a fila ela durou 1h30 pra gente conseguir atravessar a fronteira. Então se eu puder te dar uma dica nesse momento, atravessa a pé e pega um táxi do outro lado, porque a fila ela tira a maior parte do tempo que você vai passar ali na região. E do lado de lá, uma das primeiras coisas que você pode perceber é a quantidade de cassino. Como no Brasil é proibido, os brasileiros vão pra lá pra torrar o rico dinheirinho. E o que a gente fez? A mesma coisa. Nós fomos pro cassino, gastamos uns 10 pesos, 30 pesos, alguma coisa assim. E ganhamos 300 reais. Foi o suficiente pra gente conseguir passar a noite ali em Puerto Iguaçu, que tem uma coisa muito legal que é a tal da feirinha. Mas se você pensa que é como o Paraguai, que você vai pra lá e compra um monte de eletrônico, na feirinha da Argentina, em Puerto Iguaçu, é completamente diferente, porque você vai pra comprar coisas pra forrar o bucho. Tinha azeitona, né? Tinha azeitona de todos os tipos, azeite de oliva, chimichurri, alfajor. Eles vendem vinhos, não são os vinhos famosos, mas são vinhos produzidos ali perto. E daí pra finalizar o nosso passeio, porque basicamente é isso que tinha pra fazer ali, o movimento ônibus pra tudo quanto é lado. Pra terminar nosso passeio, a gente foi jantar num desses lugares ali da feirinha que eles serviam tábua de frios e empanada argentina. Cara, que negócio bom, empanada argentina com chimichurri. Eu não sei se eu gostei mais da empanada do chimichurri, mas a gente levou um monte de chimichurri. Prova a empanada de primavera, é o melhor que tem. É o melhor que tem de primavera. É gorgonzola. E bota chimichurri. Eu acho que o chimichurri, pega empanada de chimichurri, se tiver. Chega de Argentina. No dia seguinte, nós acordamos cedo para conhecer as tão famosas Cataratas do Iguaçu. A gente chegou quase 10 horas da manhã lá no parque, porque ele abre às 9 e a gente chegou um pouquinho depois, porque a gente quis dormir um pouquinho mais, mas mesmo assim, 10 horas da manhã cedo. E a gente chegou lá todo animado, ali a gente chegou, o que tinha? Fila. Aí tinha a fila, a gente entrou na fila e a fila começou a andar. E a fila parecia uma serpentina que não parava mais. Resumo da ópera, a gente ficou 3 horas na fila. A gente foi sair da fila 1h da tarde. Na verdade, pra ir pra parte do ônibus. Porque depois tinha mais a parte do ônibus que levava até as cascatas. Uma coisa que a gente ficou bem chateado foi que a gente pegou tanta fila pra chegar no ônibus, porque as pessoas querem ir no ônibus panorâmico. Você não pode descer de carro até as cataratas. Tem um ônibus que te leva até lá. Então, tinha 2 ônibus. Os ônibus panorâmicos e os ônibus normais. Só que as pessoas queriam ir no ônibus panorâmico. E isso acabava acumulando um monte de gente atrás. E no ônibus que a gente foi, que era o normal, tinha no máximo 15 pessoas, 10 a 15 pessoas, sabe? Então isso atrasou muito o nosso passeio por causa das pessoas que não querem ceder um pouco de espaço. Turistas bonitão, vão ficar ligados. E se a gente puder dar uma dica, voltando ao assunto normal, levem boné, protetor solar e também um bom tênis, porque vocês vão ficar muito tempo em pé, em fila e depois muito tempo caminhando. E por favor, não levem comidas à mostra, porque tem o demônio nesse lugar. Ele se chama Coati. Ele não quer nem saber se tu é criança, se tu é idoso, se tu é casado, se tem problema na família, não quer saber de nada. Ele só quer saber da tua comida, ele vai abrir tua mochila e vai arrancar o teu íntimo. E não espere chegar lá pra fazer isso. Porque a gente desceu do ônibus, já tinha um menininho sendo atacado ali. Quando desceu do ônibus, já foi... E gente, por favor, não precisa dar comida pros Coati. Eu sei que eles são bonitinhos, eu tenho vontade de levar pra casa, criar como se fosse um gato, mas tem placa dizendo não dê comida pra eles. As placas não estão ali pra que eles morram de fome, eles estão gordos, eles já comeram demais, eles não precisam comer, eles são gulosos. Só fica olhando eles de longe, não chega perto, porque eles arrancam um pedaço de couro das pessoas ali. É bonito, mas não é um gato. E nós chegamos finalmente nas Cataratas do Iguaçu. Que lugar majestoso. Ah, tu ficou muito feliz, né? Eu fiquei muito feliz. A gente se abraçou aquela hora lá e foi tão lindo de olhar para aquelas cataratas, um negócio que a gente percebe o quão pequeno que a gente é diante de toda imensidão da natureza, aquelas quedas d'água lá, um dia que tinha pouca água mesmo, assim, tinha muita água. E a gente olhava aquilo e a gente pensava, meu Deus, como é tão bonito, como é que eu não conhecia esse lugar antes? Que é muito mais de tu conhecer e tu tirar fotos, é tu vivenciar o lugar, tu sentir aquela a brisa. Vibração que o lugar te dá. Isso é muito legal, esse lugar te proporciona muito isso. Só que tem um problema das cataratas que ela se chama turista.
Porque tinha turista aos montes, mas a gente tinha descobrido tarde demais, né? Que era feriado na Argentina e quando a gente viu, a gente já tava lá dentro do parque. E o turista, ele é uma coisa engraçada, porque às vezes tu quer chegar no Mirante e tá querendo todo mundo chegar no Mirante, e aí você não chega no Mirante, ou demora meia tarde pra chegar ali no Mirante. Mesmo assim, vale a pena você ir pra lá, mas se a gente puder te dar uma dica, nas próximas viagens que você for fazer para Foz do Iguaçu, tem épocas específicas do ano que você vai ser muito mais feliz. Então tente evitar o período de férias escolares, dezembro, janeiro, fevereiro, junho e julho, né? Vale por abril, que é uma época que os rios estão ainda cheios e você já não tem tanta gente assim. Ou se não, vai entre agosto e setembro e não tem tanto fluxo de água, mas as quedas estão bem desenhadinhas. Mesmo assim, se você quiser ir em qualquer época do ano, você pode, mas talvez isso vá te custar as contas do mês, caso você queira se hospedar no Hotel Belmonte, o Hotel das Cataratas, porque esse hotel é um hotel, você desce de lá de carro, normal, você vai se hospedar ali e você pode visitar as cataratas antes mesmo delas abrirem às 9 horas da manhã. Então imagina, você 8 horas da manhã olhando as cataratas sozinho, sem mais ninguém. E continuando, existem outros atrativos dentro do Parque das Cataratas ali, como por exemplo o Macuco Safari, que a gente foi convidado a participar, mas a gente não conseguiu por falta de tempo. Que o Macuco Safari, o que é? Você vai lá no lugar, faz uma trilhazinha no meio da mata, chega até a beira do rio, pega um bote e esse bote ele vai te levar até debaixo da cascata, mas na parte segura. Outro passeio legal pra fazer é a trilha do Poço Preto, que é o caminho que os índios antigamente eles faziam pra contornar as cataratas, e hoje em dia as pessoas vão pra lá turistar. São cerca de 9 quilômetros de trilha, você vai passar por Ponte Pêncil, vai ter passarelas, vai passar no meio da mata, vai ter uma parte ali da Lagoa do Jacaré, vai ter vistas panorâmicas, vai poder apreciar a fauna local, a flora, todas essas coisas, um belo passeio. Antes da gente terminar as cataratas, tem um detalhe muito importante. Você pode visualizar elas do lado brasileiro ou do lado argentino. Cada uma começa no seu respectivo país. O lado argentino é o lado que tem as paisagens mais bonitas, que tem as melhores trilhas, os mirantes mais legais, mas é do lado brasileiro que você vai conseguir ver todas essas coisas ali. Então se você for pelo Brasil, é muito melhor porque você vai conseguir ver toda aquela coisa bonita que tem na Argentina. Agora, se você tá na Argentina, é pior, porque você olha de cima, não dá pra ver. Saímos das cataratas e fomos para o Parque das Aves, que é um refúgio, um santuário de animais que sofreram maus tratos e são provenientes do tráfico. Porque ali na região tem bastante problema de tráfico, porque ele fica justamente na fronteira, né? O pessoal acaba resgatando esses animais, essas aves, e levando pra dentro do parque. Para você fazer o passeio, o valor de entrada é R$45. Mas se você quiser ter uma experiência ampla, você pode optar pelo passeio do backstage, que foi o que nós fizemos e que custa R$200. E no passeio do backstage é bacana porque além de conhecer o parque, você vai conhecer também dentro dos viveiros. Vai ter oportunidade de alimentar os animais, como por exemplo a gente conheceu guarás, os flamingos, que só tinha visto em televisão, e eles tinham um flamingo de verdade lá. Tinha várias espécies de periquitos, tinha coruja, papagaio, tinha também répteis, jacaré, tucano, e o legal é que a gente podia alimentar eles. Tem 2 agora. E aí no final de todo o passeio a gente passava por dentro de um túnel dos beija-flores. Essa parte do túnel era muito bonita. E daí a mulher dizia pra gente: calma que ainda tem a cereja do bolo. E o que era a cereja do bolo, Diana? Era tirar foto com a arara. A gente podia tocar na arara. A arara sentava em cima do nosso bracinho e ela falava arara. A gente ganhou uma boia ali pra comer também, bem legal. E pra terminar o nosso passeio dentro do Parque das Aves, a gente comprou este negocinho aqui, que vai compor o nosso cenário. Então agora a gente vai começar nos lugares que a gente for pegar brindes. Ai. Aqui, ó. Saindo do parque, você também pode visitar o Marco das O Marco. Saindo do parque, você pode visitar o Marco das Três Fronteiras, que fica ali pertinho. No Marco do Brasil, você consegue visualizar o Marco da Argentina e do Paraguai. Os três formam um triângulo, sendo que a fronteira fica no meio da água. E como nosso último passeio em Foz do Iguaçu, a gente foi conhecer Itaipu Binacional, que não faz parte de Foz do Iguaçu. Na verdade, não faz parte do Brasil nem do Paraguai, e faz parte do Brasil e do Paraguai ao mesmo tempo, porque ele é tipo, pelo que o pessoal explicou pra nós, é tipo um Vaticano.
porque ele não pertence a nenhum dos dois países e ao mesmo tempo 50% de toda a produção de Itaipu faz parte do Brasil e 50% do Paraguai. É tudo dividido meio a meio ali para todo mundo. E é um lugar majestoso, enorme, que você se sente uma formiguinha lá dentro. E o legal de tudo isso é que a usina de Itaipu, ela é considerada uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Na usina de Itaipu você pode fazer o passeio panorâmico e o passeio especial. O passeio panorâmico ele passa no Mirante Central e arredores da barragem, e o central você entra na usina. Não tem noção do tamanho daquele negócio e você fica imaginando que a água tá batendo de um lado ali e só tem um paredão que tá impedindo que essa água ela venha pra cima de ti. São 700 mil litros de água por segundo que passa por dentro daquele... Dutos forçados, né? Isso. A gente lembra do nome do negócio ali. Que lugar massa e que lugar legal para se trabalhar. Inclusive, sobre uma história de Itaipu, porque Itaipu, ela começou lá em 1974 a ser construída e naquela época, lá na cidade de Guaíra, que fica mais ao norte, existiam as 7 quedas, que era a maior queda d'água do planeta. Só que pro pessoal construir a usina de Itaipu, eles tiveram que alagar essa região, foi enfim uma grande obra que foi feita. E durante esse tempo, quando foi alagado ali, quando a barragem ficou pronta em 1982, muitos animais tiveram que ser resgatados do topo das árvores, que foi lançada a Operação Mbappé. Seria o jogador da França. E que é o nome? Mimbaquera. Ai, O nome da operação ela foi chamada de Mimbaquera, que basicamente significa pega bicho. Então foram mais de 36 mil animais que foram resgatados das copas das árvores e eles foram devolvidos na natureza, porque a usina de Itaipu, ela devastou legal a natureza ali naquela região e até hoje o pessoal tá recuperando essa região. Então eles têm uma preocupação muito grande com a fauna e com a flora. E por isso a gente resolveu comprar também um presentinho lá dentro. Que é esse presente que representa a árvore da vida. Porque muitos animais morreram nessa época e muitos animais foram resgatados. E eu vou guardar ele lá atrás. E pra quem não sabe, Itaipu em Tupi-Guarani significa pedra que canta, por causa de uma ilha de pedras que tinha no meio do rio e conforme batiam as águas, ela formava um som. Lábios compartidos, lábios divididos, meu amor. E a usina de Itaipu, caso tu não saiba, ela abastece toda a energia elétrica do Paraguai e 20% da energia do Brasil, um pouco menos de toda a energia do Brasil. E se você está se perguntando por que a gente não falou do Paraguai até agora, é porque a gente não foi para o Paraguai, mas coisas que a gente descobriu sobre o Paraguai é que você tem um limite de $300 para comprar e que a transição ali para você entrar num país e voltar para o Brasil é muito tranquila. Geralmente não tem tanta fiscalização acontecendo, mas quando você sai de Foz do Iguaçu, essa que é a grande parte, então, que é o que os bombeiros são pegos, né? Ali quem volta pro Rio Grande do Sul ou vai pra Santa Catarina, tem vários pontos policiais que o pessoal gosta de fazer umas blitz aleatórias e ver o que você tá transportando ali do Paraguai. É óbvio que as coisas no Paraguai elas são muito mais baratas que no Brasil, né? Mas vamos ficar dentro do limite das coisas que dá pra comprar, né? Porque o pessoal vai pra lá e compra mais do que gostaria, tipo uma Polishop, sabe? Tu compra o que tu nem precisa. E é óbvio que Foz do Iguaçu não é só isso. Tem muitas outras opções que a gente foi pegos um pouco de surpresa, que a gente não imaginava que tinha tanta coisa legal pra fazer nessa cidade. E como a gente disse pra vocês, a gente ficou só um final de semana. Então a gente espera voltar pra Foz uma outra vez pra mostrar outras coisas além de tudo isso que a gente fez, que é o básico que as pessoas fazem quando vão pra Foz do Iguaçu. E se tu gostou desse vídeo, vou pedir que tu compartilhe com teus amigos ou escreva o nome deles aqui embaixo, compartilhe com pessoas que estão interessadas em conhecer um pouco mais pra Foz do Iguaçu. Se a gente te ajudou a conhecer melhor Foz do Iguaçu, sobre como entrar, sobre como se virar lá dentro, sobre quanto que custa as coisas. Um beijo pra vocês, curte, compartilha com teus amigos, não esquece de se inscrever no canal. Fala pras pessoas se inscreverem no canal. Se inscreve no canal. Cruz, tchau, tchau. Beijo, gente, tchau. Já tchau? Tchau! Mal educada. Eu já dei tchau, eu disse cruz, tchau, sai. Linda. Minha Mimbaquera. Mbappé.